Situação do meio de campo Raul fica complicada para a permanência no Vasco para o ano de 2021. Vamos falar também sobre o sócio-torcedor e a estimativa que o clube faz. O que seria realmente ideal para não ter nenhum prejuízo? E vamos fazer uma conta. Quanto o Vasco poderá arrecadar com o sócio-torcedor? Vamos também falar sobre Sou Gestor Gigante, novidades desse assunto e a volta do futebol. Como os médicos do Vasco estão se comportando depois da ameaça ontem do Conselho Regional de Medicina. Essas e outras informações já no AVNews recheado. Veja o vídeo, curta o vídeo com muitas informações. Já a gente volta. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos nessa sexta-feira, dia 29 de maio, terminando o mês 5, estamos próximos de entrar no mês 6, seguindo para 90 dias de quarentena. 90 dias sem atividades esportivas, todo mundo em casa. E essa sexta-feira foi uma sexta-feira de reflexão, principalmente para os médicos do Vasco. A imposição do Conselho Regional de Medicina deixando claro que os médicos de clube serão responsabilizados por qualquer tipo de volta aos treinos dos seus times, das suas equipes, causou realmente um impacto muito grande. Eu hoje pude conversar com o Dr. Marcos Teixeira, chefe do Departamento Médico do Vasco, que não quis fazer maiores pronunciamentos. Estava, obviamente, assustado porque a ameaça de que o CRM dos médicos dos clubes que autorizassem a volta dos jogadores aos treinos poderia estar ameaçado, mas o Dr. Marcos disse que vai conversar, vai procurar saber do CREMERGE em relação a essa atitude. A única coisa que realmente ele estranha é o fato do médico ser o responsável, quando, por exemplo, no caso do Vasco, o clube tem deixado bastante claro que vai voltar mediante a autorização dos órgãos responsáveis pela medicina e pela saúde no Rio de Janeiro. Por enquanto, o Vasco está concluindo os exames, porque fez exames para a Covid-19 na sexta-feira da semana passada e na segunda-feira. Não recebeu ainda todos os resultados, demora exatamente de 3 a 5 dias para que os resultados cheguem ao final. Alguns resultados de sexta passada já foram obtidos, se espera agora o exame da última segunda-feira. Com esses exames, aí sim, saber quem pode e quem não pode, dividir em grupos e discutir mais uma vez, de forma pública, junto à Prefeitura e o próprio Conselho Regional de Medicina, que não há nenhum tipo de empecilho para que os atletas possam fazer atividades. Não serão atividades com grupos, como até se colocou a nota oficial do CREMERGE, pelo que eu pude falar com o Dr. Marcos. Longe de serem grupos, são pessoas que vão estar separadas por distanciamento social normal, passando por todas as partes de higienização dentro do Vasco, enfim, todos os cuidados. É a visão dos médicos. Mas volto a dizer, o Vasco atrasou aquilo que poderia acontecer essa semana, que estava previsto para ontem, poderia acontecer hoje, e agora com esse imbróglio, somente na semana que vem é que deve realmente, resolvendo isso, os times de futebol do Rio de Janeiro, excetuando-se o Flamengo, que já se antecipou, voltarem às atividades. O Vasco, pelo menos, pensa assim, em resolver essa situação, resolver os exames, tomar as medidas e voltar às atividades o mais breve possível. Vamos então falar do bloco da grana. O bloco do dinheiro. Agora a gente fala de momento econômico do Vasco. A situação do sócio-torcedor. Até o final do momento da gravação desse vídeo, pouco mais de 36 mil torcedores já haviam renovado o seu sócio-torcedor. Há uma expectativa, como nós trouxemos ontem com Cláudio Real Fernandes, o VP de Comunicações e Relações Públicas do Vasco, que atingindo 100 mil seria um patamar espetacular. Hoje já cheguei a uma conclusão conversando com as pessoas do financeiro do clube. 105 mil já seria maravilhoso, porque bate a média de 20 milhões, que foi aquilo que o Vasco atingiu no final do ano passado. Se passar de 105 já será espetacular. Então bora renovar, gente. Somos 175 agora no contador do clube, a gente precisa renovar. Passando de 105, vamos dar realmente
um desafogo para o grupo. Inclusive, no futebol, o departamento de futebol já espera para a semana que vem, porque o prazo é até dia 5, claro que vai ser estendido. Dia 5 é somente os 10 dias em que você tem de carência para renovar. Quem termina dia 24, 25, tem até o dia 5. Mas vai ser estendido, você pode fazer a sua renovação depois do dia 5. Mas entrando esse dinheiro até o dia 5, já vai ser pago alguma coisa ao grupo de atletas profissionais. Aliás, até porque o Sindicato dos Atletas Profissionais, no final da tarde de hoje, já expediu uma nota exigindo que clubes que estejam em atraso com os salários percam pontos no campeonato estadual. Então já se tem também essa pressão por parte do Sindicato dos Atletas Profissionais. O Vasco está seguindo para 5 meses no dia 20 de junho, pela conta do Vasco. Normalmente é dia 5 de salários atrasados. Mas nessa situação do sócio-torcedor, a grande pergunta: se 105 mil sócios dá 20 milhões, o ticket médio aí está em 190 para renovações de sócio. Se renovar por 6 meses, em torno de R$ 31. Se renovar por 12 meses, em média de R$ 15 a R$ 16. É só fazer uma simples conta. A gente voltou a ouvir hoje o Cláudio Real Fernandes sobre essa questão do ticket médio. O Vasco trabalha com que ticket médio, com que valor médio para chegar a uma conta final. E também perguntamos sobre a mudança em relação ao perfil do associado. Se nesses 3 primeiros dias já deu para sentir que o associado que está renovando está inclusive também mudando de planos. Nesses primeiros 3 dias de renovações das ondas que nós tivemos no final do ano passado, a gente tem sim, Flávio, percebido um aumento, um pequeno aumento do ticket médio nessas renovações. A precificação de um produto como um programa de sócio-torcedor é uma das grandes chaves para o êxito. O clube teve um cuidado muito grande no início de 2019, quando montou esse novo programa de sócios, quando unificou as plataformas estatutárias sócio-torcedor, quando foi buscar um novo parceiro no mercado com muita experiência, com trabalhos bem legais e com muita experiência em outros clubes grandes. Então, e a gente teve um cuidado de criar modalidades de sócio e estabelecer precificações que pudessem ser receptivas e abrangentes para todos os vascaínos. Então a gente tem categorias bastante acessíveis e outras com condições mais altas. Então, como eu te disse, a gente tem sim percebido nesse início de renovação que tem aumentado um pouco o ticket médio, mas a gente prefere aguardar pelo fim das ondas de renovação, pelo fim desse período de renovação, para ter essa conta final do ticket médio, até porque a gente tem que entender que tem aí um jogo de balanço e contrabalanço, ao mesmo tempo em que a gente não tem mais a promoção que teve da Black Friday, os preços voltaram ao normal, ao seu nível, sem os descontos da promoção da Black Friday. A gente tem também possivelmente uma queda dos planos atrelados a jogos, das modalidades de plano atreladas às partidas de futebol. Então tudo isso vai ter um peso, uma ponderação na conta final. Por isso que a gente precisa esperar um pouquinho o término dessa onda de renovação para ter uma ideia fechada do ticket médio. O outro objeto, sou um gestor gigante. Muita gente me pergunta, do Diogo Santos, lá de Barra do Piraí. Eu falei com o Diogo hoje. O projeto está em total andamento, mas existem algumas situações que precisam ser resolvidas. Primeiro, a questão da administração financeira do acordo da situação. Se for através do BMG, está se negociando com o BMG, taxa praticamente zero. Mas o BMG ainda não deu uma resposta. Talvez se vá para o Mercado Pago. O Mercado Pago, as taxas são menores. Se não fechar-se com o Mercado Pago, vai se procurar uma outra instituição financeira e aí as taxas podem ser maiores. Mas está andando. Isso é uma situação que vai ser resolvida. Uma outra situação, se for através do Mercado Pago, não vai ter aquela situação do escrow account, aquela conta que fica protegida de penhoras, mas teria que mudar também o CNPJ, não seria o CNPJ do Vasco da Gama. É uma situação também a ser resolvida. E a terceira situação
Então, eu quero inclusive a sua opinião, porque isso é importante para que o projeto possa sair do papel. Uma preocupação do Diogo Santos e também do marketing do Vasco. Fechado tudo, quando lançar o projeto? Porque o torcedor do Vasco vem ajudando, seja no CT, seja no sócio-torcedor, seja no jogo Vasco da Gama e Barcelona de Guayaquil, seja na questão também que envolveu recentemente agora a Batalha de Gigantes, que vai ter na semana que vem. Tudo isso nas costas do torcedor. Lançar mais um projeto agora, fica pesado ou não fica pesado? Estrategicamente é melhor fazer depois do sócio-torcedor? Qual é a sua opinião? Isso é muito importante para que o Vasco, e principalmente o Diogo Santos, cheguem a uma conclusão do momento certo. Vai sair o projeto sim do papel, mas também não se quer sobrecarregar o torcedor que vem ajudando demais, como a gente disse no vídeo de ontem à noite, é quem vem carregando o clube no colo. Mas o Sou Gestor Gigante está sim saindo do papel, faltando esses pequenos detalhes. A grana que nós anunciamos ontem, que seria hoje depositada pela TV Globo, não foi. Provavelmente segunda ou terça-feira, início do mês, cai aí um pouquinho mais de 400 mil reais, juntados com aqueles 212, não 206, como nós informamos, o Vasco hoje publicou o borderô, 212 mil reais foram arrecadados para o jogo Vasco da Gama e Barcelona de Guayaquil. Vai se pagar, já se pagaram aqueles 157 funcionários de março, os adiantamentos até 1.100, e aí vão se pagar 504 funcionários no total, entrando a grana da TV Globo. Mas hoje, o dinheiro da Globo ainda não caiu nos cofres do Vasco. Chega aqui bem pertinho, eu tenho um recado para você muito direto. A Bundesliga já voltou, outros campeonatos também voltarão e o pessoal da 1xBet está prestigiando vocês. Aqui embaixo nos comentários, no primeiro, está lá o link para você fazer a sua inscrição. Na primeira inscrição, no cadastro, bote um valor e dobre com a palavra promocional Vascaínos. 1xBet agitando porque o futebol está voltando. É isso aí, 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. A situação do volante Raul está muito complicada no Vasco. Há sim um imbróglio para a tentativa de renovação do jogador. O contrato do atleta termina no final do ano. O Vasco garante que fez uma oferta no final do ano passado, início desse ano, para a tentativa de renovação de Raul. Tudo pronto para o contrato ser batido. Aquele aditivo do ano passado seria incluído com o pagamento por partidas. Ele jogando 60% das partidas ganharia mais 10 mil mês. Entraria nesse novo pacote do contrato. No entanto, o Vasco contra-argumenta que os próprios empresários de Raul, da empresa Bertolucci Esportes, preferiram segurar, porque tinham uma expectativa de que Raul pudesse receber mais, depois de tudo acertado. Já o pessoal da Bertolucci Esportes usa outro tipo de argumento, e falei hoje mais uma vez com o representante da empresa. Não dá pra gente renovar contrato com o Vasco devendo 5 meses de salário. À época já estava com salário atrasado. Enfim, é um imbróglio, mas nesse momento, até porque segunda-feira o Raul já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do Brasil, ele já estará livre para isso, cumpre o contrato até o final do ano, mas já estará automaticamente amarrado com outra equipe para o início do ano que vem. Mas o Vasco vai conversar, eu conversei hoje com o diretor executivo Mário André Mazzucco, que me disse, quando o Raul estiver voltando aos treinamentos, ele já está no Rio, veio fazer o exame segunda-feira, é muito profissional, compareceu sem problema nenhum, até porque tem contrato com o Vasco. Mazzucco disse, vou conversar com o Raul, saber do Raul o que ele realmente quer, porque nesse momento o Vasco tem interesse, já fez uma proposta, mas ao que parece, a parte do jogador não está interessada em aceitar a proposta do Vasco. E aí, o Vasco realmente, nesse instante, não consegue fazer mais do que aquilo que foi proposto. Então a situação hoje de Raul é muito complicada. E não estranhem, como a gente já informou isso aqui, na semana passada e na semana retrasada, se Raul, já na semana que vem, assinar um pré-contrato com uma nova equipe e o Vasco perder o concurso desse jogador. Para a gente concluir, 2 registros importantes. Muito obrigado a todos vocês que parabenizaram o canal. Nós ontem completamos 14 meses de vida, 14 meses de informação, de jornalismo, de seriedade, de credibilidade, em respeito a você, torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. E vamos mais, a gente não desiste não, a gente luta pelo Vasco até o final. E mandar um grande abraço, com um certo atraso, ontem completou 70 anos de idade, o ex-VP jurídico do Vasco, hoje diretor da parte trabalhista do clube, o Dr. Paulo Reis. 70 anos de idade de um dos dirigentes mais antigos da história do Vasco.
Grande abraço, saúde e paz, querido Paulo Reis. Amanhã a gente tem o nosso podcast, que já está hoje no Spotify e agregadores, mas você vai ver o nosso podcast amanhã, um assunto muito interessante, com o Ricardo Gonzalez do Sport TV, o Fernando Campos da DAZN, estarei eu e o JP Escofano batendo um papo sobre jogadores veteranos que voltam para jogar no Brasil ou vêm jogar no Brasil. Vale ou não a pena? Vamos falar principalmente dessa situação do Yaya Touré e de outros veteranos como Maxi Lopes, enfim, jogadores que vêm aqui. Vale ou não vale? E no domingo, nós fizemos hoje a gravação espetacular. No domingo, a gente vai ter o debate do AV. Nós vamos falar sobre um tema que dói, mas a gente tem que falar. Porque nos últimos 20 anos, o Vasco teve apenas 2 times campeões. O de 2000, que ganhou o título em 2001 da Copa João Avelange, e o de 2011 da Copa do Brasil. As presenças de Mauro Galvão, que estava no time de 2000, e de Éder Luiz, campeão em 2011. Além do jornalista Eusébio Rezende, do Sport TV. Eu apresento o JP Escofano, que só tem o título de 2011 no coração, porque tem 20 anos de idade, na época tinha 11 anos de idade. Ele tem que falar desse assunto e ele também estará nesse bate-papo. Curta todos os vídeos do canal Atenção Vascaínos, inclusive esse. Vamos curtir os vídeos, vamos ver os vídeos. Aqui você tem informação, não tem enrolação. Jornalismo esportivo de verdade. Um ótimo final de semana a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casa